Trabalho referente à disciplina de aquisição, pré-processamento e exploração de dados da pós-graduação em Ciência de Dados da UEA. Nosso tema é Panorama Socioeconômico Voto Ideológico Brasil 2022. Como a desigualdade e a educação influenciam a preferência eleitoral? Nossa equipe é formada pelo Cláudio Sampaio, Cristi Lima, Felipe Boteiro e Henrique Cavalcante. A definição do problema e perguntas analíticas. Existe relação entre indicadores socioeconômicos dos estados brasileiros e padrões de votação ideológica nas eleições de 2022? Perguntas analíticas. Estados com maior IDHM votaram mais em partidos de direita, esquerda ou centro. Existe correlação entre analfabetismo e votos em um bloco ideológico específico? PIB per capita influencia a ideologia predominante dos votos por estado? A pesquisa busca desvendar a complexa interação entre o desenvolvimento socioeconômico e as escolhas eleitorais, utilizando dados de 2022 para traçar um panorama das tendências políticas do Brasil. Nosso GitHub está aqui estruturado da seguinte forma. Vou estar apresentando agora a parte dos dados brutos, né? Da onde vieram essas informações. Coletamos informações aqui da taxa de analfabetismo, tá? De todos os estados. Também coletamos informações do índice Gini-PNAD contínua, tá? Pesquisa do IBGE. Esses dados foram coletados da seguinte forma, né? Fizemos um web scraping de analfabetismo, tá? Criamos um notebook aqui para representar isso. Então fizemos a importação das bibliotecas necessárias, definimos a URL, definimos o agente, depois pegamos a biblioteca BureauFSOP para adentrar nas tags HTML e pegar somente aquilo que importa para a gente. Com os dados retornados, fizemos a interação entre eles e pegamos e substituímos vírgula por ponto para deixar mais ajustável o nosso problema ali. Definimos o índice UF para a nossa tabela data frame e salvamos os dados aqui que realmente importa para a gente, né, que é o estado e do ano de 2022. Lá na tabela ele possui mais dados, né, 91, 2000, 2010, 2022. E aqui a gente extrai só as informações referentes ao que importa para a gente, que é o ano de 2022. Salvamos essa informação aqui dentro do Data Lake, né? RAW, CSV, analfabetismo, UF 2022. Também fizemos um web scraping para outra planilha. Fizemos as importações aqui necessárias. Pegamos a URL, definimos o HTML, o agente, extraímos as informações, fizemos algumas tratativas. Aqui ainda tem todos os dados da planilha. Aqui definimos a UF como sendo o índice do data frame e salvamos as informações também nesse seguinte diretório: Data Lake, RAW, CSV, Gini, UF 2022. Então fizemos dois web scraping e baixamos também dois arquivos aqui que foram indicadores lá do site do IBGE e o outro do TSE, que é votação partido de 2022. Esses quatro arquivos vão nos auxiliar para fazer a criação do nosso arquivo principal. Então, tem esse outro arquivo, processo, o F sócio votos. O que ele vai fazer, né? A gente vai pegar esse arquivo, análise de indicadores socioeconômicos e votação do Brasil 2022. Este notebook carrega e combina indicadores socioeconômicos por unidade de federação em 2022, resultados de votos nominais válidos do primeiro turno das eleições de 2022, agregados por UF e agrupados por ideologia partidária. O resultado final é salvo em um CSV com votos e ideologia socioeconômica 2022 CSV. Então,
Esse arquivo é o que vai gerenciar a unificação de todos esses outros quartos de arquivos CSV. Bom, fizemos o import das bibliotecas necessárias, apontamos os 4 arquivos que vamos utilizar, definimos o arquivo de saída, fizemos a leitura do arquivo de indicadores, renomeamos algumas colunas, fizemos algumas tratativas no arquivo do Gini e do analfabetismo também. Aqui temos uma visualização das informações. Fizemos o carregamento de votos nominais e atribuímos a ideologia partidária, né? Fizemos a leitura desse arquivo. Pegamos somente do primeiro turno e votos válidos, né? Aqui fizemos um mapeamento, né, dos partidos e da sua ideologia, né? PT esquerda, PCB esquerda e assim sucessivamente. E daqui temos o resultado. Primeiro turno, o F, partido, quantidade de votos nominais válidos e ideologia. Depois fizemos a agregação por UF e ideologia, né? Fizemos a agregação e aqui temos o resultado, né? UF, centro, centro-direita, centro-esquerda, direita, esquerda, total de votos, centro, percentual. Depois fizemos a combinação dos indicadores e votação. Aí temos aqui o resultado final. O F, PIB per capita, o índice, a esperança de vida, a mortalidade infantil, o Gini, analfabetismo, centro-direita, esquerda, né, e as demais informações aqui. E salvamos o resultado dentro do arquivo processado, né, UF, votos, ideologia socioeconômicos processados. Então a gente já tem aqui o nosso arquivo principal para fazer as análises necessárias. Dando continuidade na análise, foi feita a média dos votos válidos, né, e agrupados por ideologia. Então dá para ver claramente que os votos de esquerda e direita foram polarizados, né, e mostrando isso num gráfico de barras, né, nacionalmente, fica ainda mais claro que os votos de esquerda e direita foram polarizados e os votos do centro, centro-esquerda e centro-direita foi uma minoria. Empilhando isso num gráfico de barra empilhada, por UF, a gente consegue ter uma noção ideológica dos estados, né? Sendo que os votos de esquerda estão em vermelho e o voto de direita em verde. Então dá para ver claramente estados como Acre, o Mato Grosso e Roraima sendo com valores de votos de direita bem superiores, né? E o destaque para os votos de esquerda é do Piauí, no Maranhão, na Bahia e no Ceará. Analisando agora o índice de Gini, que é um valor que vai de 0 a 1, onde 0 é a melhor distribuição de renda para uma população num país e 1 a pior distribuição de renda, a gente consegue ver aqui na análise dos índices brasileiros, né, que a gente tem um melhor índice de distribuição 0,42, né, ou seja, a melhor distribuição de renda do país é 0,42 e a pior 0,56, certo? E a nossa média fica aqui em 0,5. Botando isso num gráfico de barras, dá para ver mais claramente que os estados de Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso têm a melhor distribuição de renda do país e os piores distribuições de renda são na Paraíba, Roraima e Rio de Janeiro. Para melhor identificar a distribuição do índice de Gini no Brasil, a gente plotou isso no gráfico, né, onde mais vermelho são os piores índices de distribuição de renda, né, como a gente viu aqui, Roraima,
Paraíba, Rio de Janeiro, né? E aqui até o Distrito Federal aqui também. E os melhores índices de distribuição de renda estão aqui em Santa Catarina, no Mato Grosso e Rondônia. Falando agora sobre o índice de analfabetismo, né, a estatística descritiva que a gente mostra aqui em relação ao percentual de analfabetismo do país, né? Ou seja, quanto maior o percentual, é maior o índice de analfabetismo, e quanto menor é melhor. São estados mais alfabetizados. Então, destaque aqui para o menor índice de 2,67, para o maior índice de 17,66 e a média ficando em torno de 8%. Mostrando isso no gráfico de barras, né, a gente consegue perceber que as menores taxas de analfabetismo estão em Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo, ou seja, os melhores índices de educação, né, de alfabetização, e os piores estados são Alagoas, Piauí e Paraíba. Da mesma forma, a gente plotou isso dentro de um gráfico no mapa, né, e consegue ver mais claramente esses índices, onde o azul mais escuro são os estados que têm piores índices, né, de analfabetismo, que é Alagoas, Piauí, Paraíba, e quanto mais claro são os melhores índices, aqui com destaque de novo a Santa Catarina, no Paraná, no Distrito Federal aqui também. Para finalizar a nossa análise, que visa responder, né, se os índices socioeconômicos têm a ver com a ideologia do voto, né, isso nas eleições de 2022, foi montado aí a correlação de Pearson. Mas para fazer isso, a gente precisou ajustar alguns dados, né? Então, a gente agrupou os votos em só duas ideologias, esquerda e direita, né? Pegando os votos de esquerda e centro-esquerda, direita e centro-direita, e desprezando os votos para quem votou no centro. A partir disso, a gente pegou essas variáveis que a gente quer avaliar, né? O PIB per capita, a PIB do Estado, o IDH, Gini, esperança de vida, mortalidade infantil, analfabetismo e IPCA, e montou um data frame contendo com esses índices, com os valores correlacionados. Então, chegando a esse data frame, em que a gente tem a variável, né, que a gente quer analisar, e a correlação entre direita e esquerda. Jogando esses valores no heatmap, a gente consegue visualizar melhor quais são as correlações, né? Lembrando que a correlação de Pearson, o valor que está mais próximo de 1 é maior a correlação, 0 não existe correlação, e mais próximo de menos 1 que não é uma correlação fraca ou indireta. Então, quanto ao índice de analfabetismo, a gente consegue ver claramente aqui que quem votou os estados, né, que tiveram votação pela esquerda tem um índice de analfabetismo maior e direita menor, né? Em relação ao PIB per capita, então, quem votou à esquerda, né, ou seja, tem um PIB per capita menor, tem mais correlação, né? A direita tem uma correlação média também. O índice de desenvolvimento humano, né, baixa correlação para quem votou à esquerda e maior correlação a quem votou à direita. E em referente ao Gini também à esquerda, né, a distribuição de renda, a desigualdade é maior na esquerda do que na direita. A expectativa de vida, quanto à esquerda e à direita, elas são
opostas também, né? Quem tem maior expectativa de vida à direita e menor expectativa de vida à esquerda. Mortalidade infantil, né? Isso aqui parece mais equilibrada, e a PIB do estado também um pouco mais equilibrada. E dessa forma a gente finaliza, né, a nossa análise, mostrando que aparentemente existem algumas correlações bem acentuadas em relação a indicadores socioeconômicos e a ideologia do voto. Isso relacionado à eleição de 2022 no Brasil. Respondendo nossas perguntas analíticas, se os estados com maior IDH votaram mais em partidos de direita, esquerda ou centro, e se existe correlação entre analfabetismo e os votos em um bloco ideológico específico, e PIB per capita influencia a ideologia predominante dos votos por estados, pelo gráfico de Pearson a gente consegue observar que sim, né, existe correlação entre analfabetismo e os votos de direita e esquerda. Existe também uma correlação entre a PIB per capita e IDH, né, mostrando que há realmente uma inversão nos seus valores aqui. Obrigado, professor. Obrigado, meus colegas também, que contribuíram aí com a apresentação. E até breve.